Certa vez o ator Tom Hardy iria viver o papel de um criminoso da vida real chamado Charles Bronson, e para isso ele fez um estudo de caso. Ele começou a ter uma aproximação muito grande com esse criminoso, visitando ele na cadeia e mantendo contato até mesmo fora da cadeia por meio de ligações. E, surpreendentemente, o Tom Hardy teve uma das maiores lições da sua vida sobre relacionamentos vindo da boca desse criminoso. Aqui ao lado a gente vai ver um pequeno trecho da entrevista do próprio Tom relatando esse momento de iluminação que ele teve numa breve conversa com esse presidiário, e o contexto aqui é muito importante. O Tom havia acabado de acabar um relacionamento e ele estava muito magoado com isso. Afinal de contas, ele tinha amado muito a mulher. E nesse momento o cara fala por telefone para ele a maior lição que ele guardou para a vida dele e que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então a gente vai assistir o trecho agora e depois a gente volta com alguns comentários importantes sobre essa questão. Oh, gotcha! I fucking got you, ain't I? I said, Charlie. He goes, hello, mate. How you doing? I go, I'm good. He goes, what's going on? And I thought, and I just split up with my girlfriend at the time. And I thought, oh, well, do you know what? I'm going to beat around the bush. I'm just going to fucking tell him straight because, you know, break the ice. You know, I'm in a bit of a bad way at the moment. He goes, oh, yeah, what's the matter? Yeah, so, you know, I'm just not comfortable. You know, I'm saying goodbye to somebody that, you know, that I really love, and I'm not happy, I'm not in a good space. And he goes, right. He goes, Tom. But yeah. He goes, do you remember the floods? When Oxford? He goes, yeah, the floods. Do you remember the floods? So, yeah. He goes, do you remember that boy who got his foot stuck in the grate and the river kept rising? And he kept rising. And he kept rising, and eventually they tried to get him out, but he drowned. Yeah. He goes, well, that wouldn't have happened to me. Right? He goes, do you know why? I went, yeah, sure. He goes, because I'd have said, cut it off. Nah. So, what I'm trying to say is, right? What I'm trying to say is, son, is sometimes, yeah, you got to cut a little piece of yourself off, yeah, no matter how much it hurts, in order to grow, yeah, in order to... De fato, esse exemplo é muito pertinente. Algumas vezes você precisa cortar fora um pedaço de você para que a sua vida continue florescendo e você possa seguir adiante. Eu acho isso extremamente pertinente porque alguns estudos mostram que quando o homem está amando uma mulher, os limites corporais dele tendem a se embaralhar com os limites da mulher que ele ama. Sendo assim, existe inconscientemente uma confusão sobre até onde ele é e até onde a mulher é. É como se no cérebro do homem ambos fossem exatamente uma única pessoa. O homem ama com uma profundidade que ele acaba, quando algo acontece de ruim com a mulher, ele sente dor emocional. Isso normalmente não acontece com as mulheres. Quando acontece algo ruim com o homem que a mulher ama, ela continua ficando bem. Claro que ela vai fazer de tudo para cuidar dele, se ela amá-lo de verdade. Entretanto, quando o homem ama uma mulher e ela sofre, o homem só sente esse mesmo sofrimento dela. Porque, como eu disse, existe os limites corporais sobre quem somos simplesmente se dissipam na mente do homem. Então, por isso, esse exemplo é muito importante, quando ele disse que estava sofrendo por amor, e o cara fala com ele, eu não teria perdido a vida no caso do menininho que estava se afogando com o pé preso enquanto a inundação subia. Eu teria dito, corte fora. E isso é exatamente o que a gente precisa fazer na nossa vida. A gente precisa cortar fora as pessoas que muitas vezes nós amamos, mas que no fundo estão nos impedindo de ter uma vida plena. É importante pontuarmos que isso não se resume apenas a relacionamentos amorosos, mas a qualquer tipo de relacionamento interpessoal, seja com amigos, familiares, qualquer tipo de relacionamento. Você precisa retirar algumas pessoas, ainda que isso doa muito na sua vida, para que você viva plenamente. Eu lembro do meu pai, por exemplo, eu tive um relacionamento muito complicado com meu pai. Eu cresci vendo meu pai agredir a minha mãe todos os dias, isso até os meus 9 anos de idade, foi quando ele foi embora. Posteriormente, quando eu tinha 15 anos, o meu pai retornou, dizendo que estava arrependido e que queria fazer as coisas diferentes. Nada foi diferente. Era um terror toda vez que ele chegava lá em casa. Ele nos amedrontava de uma forma absurda. Ele nos colocava pavor de verdade. Eu e minha mãe vivíamos tensos quando estava próximo do lado dele chegar. Até que uma discussão por bobagem, a gente sempre tentando agradar ele, ele começou a gritar com a minha mãe e foi para cima dela para agredi-la.
naquele momento, eu sempre vivi com medo do meu pai. Eu sempre me tremia quando meu pai falava alguma coisa. Naquele momento veio uma força quando eu vi que ele ia bater nela. E eu voei em cima dele, eu segurei ele pelos pulsos. E falei, você vai embora daqui de casa e nunca mais vai voltar. E joguei ele no armário. Foi a primeira vez que eu reagi contra meu pai. E aquilo chocou ele de tal forma que nós nunca mais conseguimos ter nenhum tipo de diálogo saudável. Meu pai ele sempre ganhou muito dinheiro, apesar de eu e minha mãe não pudermos ter desfrutado tudo que ele ganhou. Ele deu tudo para os outros filhos. Para mim, ele simplesmente nunca deu nada. Não por esse fato em si, ele já demonstrava que comigo seria uma coisa muito diferente dos outros. E tá tudo bem. Meu pai tem filhos antes do casamento com a minha mãe, eu tenho um irmão do casamento do meu pai e da minha mãe, e ele tem filhos depois do casamento do meu pai e da minha mãe. Mas eu sempre tentei, de todas as formas possíveis, ser amado pelo meu pai. Eu sempre quis que meu pai me amasse, eu sempre quis dar orgulho para ele. O meu pai, além de militar, era também cirurgião dentista. E eu queria ser dentista como os outros filhos dele são. Meus irmãos são dentistas. E ele deu tudo para os meus outros irmãos. E um dia, ele falou assim para mim, Felipe, eu só vou te ajudar na vida e eu só vou ser um pai verdadeiro para você se você passar numa faculdade federal. Passar na minha faculdade. Ele se formou na UF, a Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. E ele falou, se você passar na UF, o meu relacionamento com você vai mudar. Eu vou te respeitar como homem e eu vou te dar tudo o que você sempre sonhou. Tudo vai ser diferente. Você vai ter o mesmo que os seus irmãos. É interessante que nenhum dos meus irmãos fez federal. Ele pagou as faculdades dos meus irmãos. Mas ele estabeleceu essa meta para mim. Eu tinha que fazer UF. Isso foi muito difícil para mim porque eu larguei os estudos muito cedo para cuidar da minha mãe. A minha mãe tinha muita depressão, minha mãe era bipolar. A minha mãe foi uma boa mãe. Só que anos e anos de ser agredida pelo meu pai tornaram ela muito frágil emocionalmente. Até que a mente dela simplesmente se despedaçou. E ela não conseguia mais cuidar de mim nem dela. Então eu fui trabalhar como servente de pedreiro. E eu nunca fiz segundo grau. O que eu fiz foi um supletivo. Eu fiz o antigo provão do MEC. Eu fui num sebo, comprei livros de curso completo do segundo grau. Estudei e fiz a prova de cada matéria, conseguindo todas as matérias que tem o diploma. Então eu nunca fiz escola, eu estudei por mim mesmo. Eu estudei o suficiente para essas provas. E meu pai falava para todo mundo isso. No dia que o Felipe conseguir passar na federal, tudo vai ser diferente. Eu passei anos tentando entrar numa federal. Anos. Sempre com essa esperança. No dia que eu conseguir, meu pai vai ser o pai que eu sempre sonhei que ele fosse. Até que finalmente eu consegui, depois de 6 anos tentando. Eu passei na faculdade UF e UFRJ. Eu passei nas duas. Escolhi a UF porque é que ele tinha se formado. Eu lembro que raramente eu senti tanto orgulho de mim mesmo quanto naquele momento. E eu falei assim para minha mãe, mãe, tudo vai ser diferente agora. Os nossos sonhos vão se realizar. O meu pai vai voltar para casa, meu pai vai cuidar da gente. E o meu pai finalmente vai ser aquilo que a gente sempre sonhou. E eu fui orgulhoso mostrar para ele que eu tinha entrado. Cheguei lá no consultório dele, pedi permissão para entrar, ele deixou. Eu esperei os pacientes saírem no horário do almoço e falei com ele, pai, aqui, missão cumprida. Eu sou aluno da UF, a mesma faculdade que o senhor fez, pai. E naquele momento ele olhou para mim e falou assim, você precisa entender que as coisas não são mais como eram antes e eu não vou poder te ajudar em nada. Eu não vou poder te ajudar, eu não vou poder estar com você para nada, você vai ter que se virar sozinho. As coisas não tem como ser diferente agora, mas quem sabe um dia. E eu falei, tá bom, pai, obrigado. Naquele momento eu entendi o seguinte, o meu pai nunca teve a intenção de cuidar de mim ou me ajudar se eu passasse da UF. Não, ele apenas estabeleceu uma meta que ele acreditou que eu nunca conseguiria cumprir. O meu pai achava que eu nunca conseguiria entrar numa faculdade federal. Então ele falou isso para que ele tivesse uma desculpa de sempre me tratar mal. Assim sempre seria minha culpa, porque ele falaria assim, eu não trato o Felipe bem porque ele não entrou na federal. Se ele tivesse entrado, eu trataria ele como os outros filhos. A culpa é dele se ele não consegue desfrutar do que eu tenho a oferecer. Ele não esperava isso.
Tanto é que quando eu consegui, ele precisou criar uma nova desculpa para continuar justificando o fato de ele simplesmente não me ajudar e continuar ajudando todas as outras pessoas. Na vida, nós vamos viver muito disso. A gente vai encontrar pessoas que vão estabelecer metas apenas para nos manter afastados delas. E a gente precisa ter uma noção que é muito dura, mas é verdadeira. As pessoas têm o direito de não nos amar. Eu sei que isso dói muito, principalmente quando nós não somos alvo do amor de quem nós queremos. Mas da mesma forma, nós não amamos todas as pessoas que já passaram pela nossa vida. Existem muitas pessoas que queriam minha amizade e eu não quis dar. Existem mulheres que passaram pela minha vida querendo namorar comigo e eu não quis namorar com elas. Eu não sou o vilão da história. Da mesma forma, de quando nós somos abandonados por quem nós amamos tanto, elas também não são vilões. Elas têm o direito de não dar o amor delas pra gente. E como homens, nós devemos entender isso e seguir a nossa vida construindo a vida que a gente sempre sonhou. E foi o que eu fiz a partir desse dia. Naquele momento eu entendi. Nada vai vir do meu pai. Se eu quero sentir o que é um pai de verdade, eu vou precisar ser esse pai para os meus filhos um dia. Hoje eu sou pai de 3. Um dos meus filhos está com Deus. Eu perdi um dos meus filhos, mas eu tenho 2 aqui comigo. Hoje eu posso revisitar o relacionamento de pai e filho, mas de uma nova posição. Se antes eu era o menino abandonado, que queria o amor e o pai negava, o pai amoroso que dá tudo para os filhos. E isso cura meu coração, porque eu vejo a minha antiga história sendo redimida por essa nova dinâmica que a gente estabeleceu. Para eu ser feliz hoje e realizado, eu precisei deixar todas as minhas esperanças e os meus sonhos com meu pai, que nunca se realizaram, irem embora. Eu lembro que eu sempre sonhei que meu pai, eu tinha essa fantasia quando eu era mais novo, eu fantasiava junto da minha mãe, né, que um dia meu pai voltaria para casa, nos daria uma vida de sonhos, a gente poderia desfrutar das coisas que ele, como pai, me daria, que ele compraria uma casa bonita pra gente. A nossa casa era horrível, nosso apartamento caiu aos pedaços. E como a minha mãe estava cada vez adoecendo mais emocionalmente, ela não limpava a casa. A minha mãe, ela chegou um momento que a lucidez dela estava indo embora. Então ela rasgou, a gente tinha o sofá tudo rasgado na sala. E ela rasgou mais ainda o sofá, e quando ela comia alguma coisa, ela jogava o resto da comida dentro do sofá, para não ter que sair, para não ter que levantar do sofá que ela ficava. Então era um cheiro horrível, a casa era imunda. E você vai adoecendo, né, junto com a sua mãe, porque você quer cuidar, você não quer abandonar, de forma que a pessoa acaba se tornando, é uma coisa dura, mas a pessoa se torna um peso para você. Eu sempre fantasiava um tipo de casa que meu pai nos daria, os móveis que ele nos daria, e é hoje o que eu vivo com os meus filhos, com a minha família. O tipo de casa que eu pensei que meu pai me daria como um pai, é a casa que eu dou para os meus filhos hoje. É engraçado que é o mesmo estilo, cara. Tudo que eu pensava, os móveis de madeira, janelas de madeira, o tipo do gramado, sala de estar, sala de jantar, tudo que eu imaginei que eu viveria com o meu pai, eu vivo com os meus filhos. Isso é muito importante para mim. E como eu cortei esse laço com o meu pai, eu aprendi a cortar esses laços com todas as pessoas, principalmente com familiares. Os meus familiares me tratavam muito mal, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Os meus tios, primos, eu amei demais os meus primos, como eu amei os meus primos, mas eles não me amaram. E tá tudo bem, a gente tem que entender isso. E a gente tem que aceitar e ter a dignidade de seguir adiante e tirando essas pessoas da nossa vida. Dói, cara. Isso dói demais. Isso nos modifica por dentro, porque na psicologia masculina, quando o homem sofre uma dor muito grande, ele assume uma postura e uma mentalidade que permite que ele sobreviva na vida, mas isso o fecha para muitas coisas. Então muitas vezes eu conheço homens que são extremamente sérios, não gostam de se abrir, não gostam de brincar. Eu sei que esses homens sofreram demais, que esses homens são assim porque a vida os forçou a ser assim. Eles estão manifestando um comportamento que permite que eles fiquem vivos. E é o que eu faço hoje. Eu sou muito duro algumas vezes com muitas pessoas. Sou duro.
Eu admito isso. Eu tenho palavras duras que eu falo com as pessoas. Mas isso é o que eu precisei para ficar vivo. E muitas vezes as pessoas precisam ver algumas coisas de mim que vai ensiná-las a ficar vivas também. Eu sei que não é o que muita gente gostaria de estar ouvindo. Mas é verdade. Então, você precisa abandonar sonhos com as pessoas do seu passado que não tinham sonhos juntos de você, para que você crie os seus próprios sonhos sozinho, cara. Você precisa criar uma nova vida para você, independente do que você sonhou com os outros. Abandone isso e crie uma nova vida. Todo mundo ria de mim. Desculpa. Nada do que eu estou contando aqui é porque eu sou um coitadinho. Não sou. Entenda o seguinte. Não importa o que aconteceu com você. Você não é uma vítima. Você é um sobrevivente. Eu não sou uma vítima. Os abandonos que eu sofri na minha vida por todas as pessoas que tinham que cuidar de mim não me tornaram uma vítima. Me tornaram um sobrevivente. Eu sobrevivi. Não importa o que a vida jogou contra mim. Nada me destruiu e eu continuei seguindo adiante. E isso eu quero ensinar para vocês hoje aqui. Eu sei que a vida é extremamente dura pra gente. Eu sei que a vida é extremamente dolorida. Mas entendam, se você está ouvindo a minha voz agora e está assistindo esse vídeo, isso significa que nada te destruiu. Tudo que jogaram contra você não foi suficiente para te destruir. Você é muito mais forte do que você imagina. Você tem forças dentro de você que vão te levar para a grandeza. Você só precisa insistir. É isso que os homens bons fazem. Eles continuam insistindo. Eles quebram a cara, eles sofrem. Não importa. Eles não desistem. Eles continuam tentando, seguindo adiante, até que eles finalmente conseguem os sonhos deles. Como eu estava dizendo, todas as pessoas riam de mim. Todo mundo ria de mim. Porque eu era um cara extremamente solitário, sozinho. Um dia, há muitos anos atrás, quando eu falei no Facebook, né, sobre a importância de uma família, todo mundo riu de mim. Porque eu era solitário, não tinha ninguém. Ah, você que quer falar sobre relacionamento? Você é um coitado. Eu ouvi isso das pessoas. Eu falei, tá bom. Um dia eu vou conseguir uma família pra mim. É fácil? É fácil rir de mim? É fácil debochar de mim? Quando eu sou um alvo e não tenho como me defender. Mas um dia eu vou ter. E hoje em dia eu formei a família que eu sempre quis, sabe? Independente do que possam falar de mim hoje, ninguém é obrigado a gostar de mim. Eu venci. Eu construí os meus sonhos. Sem ninguém. Eu tive força na minha vida e eu quero que você tenha essa mesma força. Toda vez que eu lembro que a minha vida estava muito difícil e eu estava prestes a querer desistir, eu quis desistir muitas vezes, eu lembrava dessas pessoas rindo de mim. E eu falava, eu falava comigo mesmo, eu não posso deixar que isso que falem ao meu respeito se torne realidade. Eu tenho que continuar vencendo. Eu lembro que eu quase perdi a minha esposa, cara, quando nós tivemos o nosso primeiro filho. Quase perdi os dois. O meu filho nasceu precisando ser ressuscitado. Os meus dois filhos, na verdade, precisavam ser ressuscitados. A minha esposa, a gente era muito pobre. A gente teve no SUS. A minha esposa teve um sangramento, uma hemorragia absurda. Ninguém queria cuidar da gente no SUS, sabe? Eu quase perdi os dois naquele dia. E quando eu contei isso, cara, a quantidade de pessoas que debocharam nas mídias sociais, eu já tinha minha página nessa época, foi um absurdo. Quanta gente debochou, rindo de que eu quase perdi a minha família. Mas eu já estava blindado emocionalmente disso. Então eu falei, não importa, podem falar o que quiser, a gente vai passar por isso, vai sobreviver a isso e vamos ter a vida que a gente sempre quis. E foi assim que aconteceu. Eu sei que me emociona algumas coisas agora, quando eu falo,
Mas não é porque está doendo demais, mas é porque muitas vezes eu lembro e falo, caramba, existiu misericórdia de Deus sobre a minha vida. E é isso que eu gostaria que vocês aprendessem e vivessem também, sabe? Não estou dizendo para você, você tem que formar a família, não é isso que eu estou dizendo. Você tem o direito de viver a sua vida segundo os seus padrões, como você quer. E eu respeito isso. Eu te respeito. Não vou debochar de você. Só que o que eu quero que você entenda é, nunca desista. Não importa o que tenham falado para você, não importa as palavras de derrota, você é um sobrevivente. E um dia eu vou ver a sua vitória. E nós dois vamos comemorar juntos a sua vitória. E todo mundo vai ficar sabendo que não importa o que fizeram com você, você venceu. Eu sei que esse vídeo está sendo muito diferente do que eu faço normalmente, mas é porque é um tema, né, importante para mim, que eu queria trazer para vocês aqui. Nunca desistam, senhores. Nunca desistam. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Vamos lutar até o fim. E se você cair, eu continuo acreditando em você. Não importa suas quedas. Eu continuo acreditando em você. Eu sei que você vai vencer. Eu sei disso. E todos vão saber também. Deus te abençoe.